O frio judia e muito, mas muito mais crianças e idosos que não têm sequer um cobertor ou um agasalho para vestir. Então nos ajude a dar a essas pessoas um pouco de calor e proteção contra o frio. Traga sua doação de cobertores e agasalhos na TV Batatais, Rua José Pedrosa Machado, 48, Sala 4, Central Parque. Campanha do Agasalho TV Batatais. Aqui tem solidariedade. Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a profissional da área da saúde, a dentista doutora Ana Carolina Risse Lopes. Ela que é especialista em odontopediatria e aperfeiçoada em cirurgia oral menor e em endodontia, sócia proprietária da Clínica Humanitar. Bem-vinda, doutora, e muito obrigada pela sua presença. Falei certo, doutora? Endodontia? Falou certinho. Endodontia, isso. Endodontia é tratamento de canal, né? Eu agradeço o convite por poder estar passando esse tempinho aqui, falando sobre a saúde oral, né? Que é muito importante. Sem dúvida. Doutora, muita gente não sabe o que é odontopediatria, né? Odontopediatria é a dentista que cuida dos dentes, especialmente de crianças, né? A odontopediatria é uma especialidade odontológica, né? Porque hoje, assim como a medicina, a odontologia também tem se ramificado. Então, a odontopediatria é a especialidade que cuida desde bebês até adolescentes, né? Por volta de 13, 14 anos eu ainda atendo. Bacana. Quando deve ser a primeira consulta da criança ao odontopediatria dentista, né? A primeira visita ao odontopediatra especialista, ele pode ser desde a barriga da mãe,
viu, Joana? A gente trabalha com o sistema de pré-natal odontológico. Porque desde a barriga da mãe, os dentes de leite já estão em formação. E às vezes alguma coisa que pode acontecer na gestação da mãe pode causar alguma má formação nos dentes que estão intrauterinos lá dentro da barriga da mãe. Então, pode ser desde o pré-natal odontológico. Mas, se a mãe optar, né, pode aguardar os primeiros dentinhos começarem a irromper, né? Mas eu recomendo, assim que quando tiver uns 3, 4 meses, já passar em consulta. Porque a criança já começa a dar aqueles sinais e sintomas de nascimento, que é a coceira, a irritabilidade, o inchaço gengival, a salivação excessiva. Então, já é interessante a mãe estar levando ao consultório para ela receber todas as orientações sobre como lidar nesse início, né? Por volta dos 3, 4 meses, antes mesmo do nascimento dos primeiros dentinhos. Olha a importância, né, de estar cuidando da saúde dos dentes das nossas crianças, né? Quais são os fatores de risco para a cárie e qual a relação da dieta com a cárie dentária? Os fatores de risco são muitos, né? Muitas coisas podem causar a cárie. A gente pode começar falando pelo fator genético. Então, o fator genético, ele tem peso, né? Então, aquela família que tem de história a dentição mais fraca, com problemas dentários, essa criança pode vir a ter também, né? É uma questão também de estrutura do dente. Tem dente que ele tem a estrutura mais fraca, né? Por um problema de má formação de esmalte, uma fratura dentária, alguma coisa assim. Então, é uma predisposição a ter cárie. A dieta, como você citou, Joana, ela é muito importante porque aquela criança que tem uma dieta rica em açúcares, a chance dela ter cárie é infinitamente maior do que aquela criança que tem uma dieta mais balanceada, né? Certo. E a higienização, né? A presença do micro-organismo na boca. Então, aquela higienização deficiente, ela também é um fator determinante à cárie. Então, tá fazendo a escovação corretamente, da forma correta, para diminuir os micro-organismos na boca, né? Olha a importância das mães estar atentas, né, ao cuidado bucal das crianças, né? O que fazer para aliviar o desconforto dos primeiros dentes do bebê? É o que eu havia já comentado antes sobre a importância da visita ao consultório, né? Então, assim, para a gente aliviar por hora, a dica que eu recomendo é aqueles mordedores de silicone bem macios, ou aqueles que possuem líquido dentro, que a gente pode estar colocando no congelador, na geladeira, para dar para o bebê estar coçando, né? Alimentos a gente pode cortar em forma de palitinhos ou bastonetes para o bebê estar coçando sozinho, né? E a gente não recomenda, o que a gente não recomenda são géis anestésicos, né? Tem com marcas comerciais que a gente encontra com facilidade para estar passando na região que está nascendo o dente. Mas a gente não recomenda pelo risco de sufocamento. Então, géis anestésicos não é recomendado, tá? É mais essa questão mesmo de massageadores. Agora, tem medicações fitoterápicas, homeopáticas, que a gente pode estar prescrevendo em alguns casos, mas tem que visitar o consultório para a gente estar vendo o que é melhor. Né, isso, porque tem medicações, por exemplo, tem crianças que têm alergia à lactose, não pode usar. Então, assim, hoje em dia tem muitas alergias, então a gente pede para estar visitando. Mas tem alguma outra coisinha que dá para estar auxiliando aí. Dente de criança também tem que tratar quando tem cárie, ou pode esperar cair, ou também dar canal igual o dente permanente? São duas perguntas aqui, né? Muitas mães falam assim, é de leite, eu não vou tratar, né? Porque já vai cair. Só que o dente de leite, Joana, ele dá canal assim como o permanente, né? Então, a cárie, ela pode ficar tão profunda ao ponto de atingir a polpa dentária e vir a dar canal. Aquela dor de canal que muitos adultos conhecem, né? A criança também sente. Também dá edema no rosto, incha o rosto, dá aquela bolinha de pus na gengiva, ao lado do dente. É tudo sinal de necrose pulpar, que é necessidade de tratamento de canal, né? E aí, muitos pais, ainda fazendo um gancho na pergunta, relatam assim, doutora, eu não vou tratar o canal, não vou investir, o dente vai cair. Então, arranca o dente.
né? A gente escuta muito. Só que não é simples assim. A gente tenta manter o dente recomendado? Não é recomendado. Se dá para tratar o canal do dente de leite, certo. a gente recomenda que trate. Porque se ele é removido precocemente, aí tem que usar um aparelho para manter o espaço, porque causa muitos problemas depois no caminho que o permanente vem a seguir. Então, isso é mais sério do que a gente imagina. Então, precisa tomar todo cuidado na dentição de leite para ajudar depois o nascimento dos permanentes. E a cárie, né? Que também aumenta o nível de bactérias da boca. Sem dúvida. A criança passa a ter recorrência de infecção de garganta, imunidade baixa, que são micro-organismos, né? Que tá ali ingerindo o tempo inteiro. Sem dúvida. Olha quanta coisa, quanta informação bacana que para você ficar atento aí, né? Para você estar procurando realmente o odonto, né? Odontopediatria para levar seu filho, né? Porque muita coisa, mãe sabe, isso vai dar certo, isso, e ouve outras coisas, né? De outras pessoas e às vezes acaba fazendo coisas que não tem, uma pessoa que não é instruída, né? Acaba fazendo coisa errada. Doutora, o uso prolongado da chupeta realmente causa malefícios para a criança? E dentro dessa pergunta, quais são eles? Certo, Joana. A chupeta, eu falo assim, que ela é um aliado naquela primeira idade ali da criança, né? O primeiro ano. Porque a criança, ela tem aquela necessidade de sugar, né? Então, assim, é a sucção não nutritiva, que ou ela vai fazer isso com o peito, ou ela vai fazer isso com a chupeta, né, com o seio da mãe. E assim, o uso prolongado da chupeta, ele não causa somente problemas estéticos dentários, porque todo mundo preocupa, não chupa porque vai ficar com o dente torto, né? A maior preocupação, às vezes, é estética. Aquela boquinha que você olha e tá arqueada, aquela boquinha feia de chupeta, né? Sim. Mas a chupeta, o uso prolongado da chupeta, não é somente pelo fator estético dentário, né? A questão do posicionamento lingual interfere muito. Aí a criança já aprende a falar jogando a língua. Então a posição da língua fica errada. A mordida fica errada. A respiração fica errada, porque a criança com chupeta, ela começa a respirar pelo nariz e pela boca, ou só pela boca, né? Faz a respiração bucal, que não é legal. A mastigação fica incorreta, por conta dessa mordida errada. Então, fala prejudicada, mastigação, respiração, musculatura facial. Então, tem vários problemas aí que abrangem. Vários fatores, Vários fatores, isso. Doutora, quando se deve iniciar a higiene dos dentes das crianças e de que modo? Dentro dessa pergunta, qual creme dental seria o mais indicado? Certo. A higienização bucal do bebê, né, ele deve ser até mesmo antes do nascimento do primeiro dentinho. A manipulação oral já deve ser feita, mesmo sem dentes. Então, essa manipulação oral, ela deve ser feita com uma gazezinha, com água pura, filtrada, ou até com aquelas dedeiras de silicone, né, para estar massageando e limpando a boca do bebê. A partir do momento que erupcionou o primeiro dentinho, né, já é necessário escovas de cerdas, tá? Então, escovas de cerdas ultra macias, né, para a escovação desses dentinhos. E o creme dental depende muito, tá? Depende do risco à cárie que essa criança tem, que pode ser um creme dental sem flúor ou com flúor, que depende da indicação de cada paciente. Então, é importante estar visitando o consultório para a gente estar passando o que foi indicado para cada bebê. Mas desde o nascimento do primeiro dentinho já é creme dental e escova de cerdas. Legal. Como é feito o tratamento quando os dentes nascem em locais indevidos? Exemplo, como no céu da boca, acima ou atrás de outros. Como é feito esse tratamento, né? É muito comum o dente, quando a criança por volta dos 5 anos, quando começa a fazer a troca dentária, nascer um dente permanente por trás do de leite. E o de leite não cair. Isso é muito comum, tá? Por conta da rota de erupção, o caminho que o dente permanente segue. Então, ele é por dentro ali mesmo. Então, é comum acontecer,
tá? Mas precisa ser acompanhado e visto essa necessidade de remoção no consultório, tá? Certo. Há casos que dá para aguardar, que já tá caindo, ele cai sozinho, e há casos que precisa de remoção. No caso de dentes que nascem fora da arcada, né? No caso, no céu da boca, em uma região atípica de nascimento de dentes, precisa ser investigado, porque pode ser um dente supranumerário, um dente a mais, né? E precisa passar pelo dentista para pedir exames, tomografia, alguma coisa assim, para a gente fechar o diagnóstico e ser encaminhado para a cirurgia, né? Se for um dente a mais, na maioria das vezes é importante, precisa de fazer né, doutora? a avaliação para remoção. Certíssimo. O que deve fazer imediatamente após a avulsão do dente permanente? E dentro dessa pergunta, isso pode acontecer com dente de leite? Sim, avulsão, então, para quem não sabe, né, é Isso. quando a criança traumatiza e esse dente ele sai inteiro, com a raiz e tudo, que pode acontecer no dente de leite e no dente permanente. Quando é um dente permanente, a gente pede para ser armazenado em leite, tá? Assim como é feito nas fraturas, né? Fraturou, não saiu a raiz, mas quebrou um pedaço, armazenar no leite. E no caso de avulsão, tem que procurar imediatamente o dentista. Porque o que acontece? Se o dente é permanente, muitas vezes o dentista consegue recolocar. A gente coloca ele de volta no buraco, né, no alvéolo que ele morava. Então, a gente reposiciona e contém ele, amarra, para ele colar, vamos dizer, novamente naquele osso, tá? Isso a gente faz no dente permanente. Agora, se o dente é de leite e ele é avulsionado também com raiz, ele já não pode ser reimplantado, tá? Essa reimplantação, ela é contraindicada pelo fato da raiz do de leite cutucar o permanente que está lá dentro formando. Então, a gente não faz a reimplantação de dente de leite. Aí é importante ir ao consultório para se certificar de que saiu tudo mesmo, né? Que o dente realmente saiu por inteiro. Certo. Mas a reimplantação é feita somente no dente permanente e a gente fala para procurar imediatamente, porque a gente só consegue reimplantar nas próximas 3, 4 horas. Passou desse prazo, já começa o processo de cicatrização e não cabe mais o dente lá dentro. Então, a gente não consegue fazer o reimplante. Aí, depois da cicatrização, é o implante dentário mesmo, protético. Falando um pouco, doutora, de maxilar, queixo muito para frente ou para trás, isso afeta a saúde bucal? O posicionamento do queixo, né, do queixo ou da boca, tudo, afeta não só na saúde bucal, afeta na saúde do ser humano, de quem possui essa maloclusão, né? As maloclusões, elas são divididas por classe, né? Então, tem aquelas classes que são mais severas, mais difíceis de cuidar, que são as mais graves, que prejudicam a fala, a mastigação, a respiração, tudo. E tem as classes que são mais leves, né? Então, assim, o queixo para trás ou o queixo para frente são o que a gente procura corrigir o quanto antes, né? Para quê? Para facilitar essa movimentação óssea. Quanto mais velha a criança fica, mais difícil é essa correção óssea, porque os ossos vão ficando mais rígidos. Então, vai ficando tudo mais difícil. Olha só, quanta informação bacana para você estar se atualizando aí, né? Conhecendo, né? Muita gente não sabe a função da odontopediatria, né? Quanta reflexão nessa entrevista, um bate-papo super valioso. Vamos para os nossos intervalos. Real Supermercados, completo para você.
Estamos de volta com essa entrevista super esclarecedora com a doutora Ana Carolina Risse Lopes, ela que é odontopediatra. E vamos para mais uma pergunta super importante, né, nas nossas vidas, na vida das nossas crianças. A partir de qual idade, doutora, a criança começa a fazer o uso dos aparelhos ortodônticos? Joana, depende muito, tá? É muito importante, novamente, frisar a visita ao odontopediatra, né? Mas, como a gente já citou, as mordidas, né, elas são divididas por classes, né, classes de mordida. Tem as mais simples com as mais severas. Então, quando é uma mordida bastante severa, ela deve ser intervida antes. Então, assim, por volta dos 4 anos, a gente já entra com o aparelho, precocemente, para conseguir o quê? Conter esse crescimento de maxila ou de mandíbula, né, de queixo, para segurar, porque quanto mais velha a criança fica, mais difícil é a movimentação óssea. Então, tem casos que a gente entra com 4 anos. Tem outros casos que por volta dos 6, 7 anos. E aí, depois, ele retoma com 12. Tá? Então, assim, a ortodontia ela é dividida por fases, né? Tem a ortopreventiva, que é essa parte de óssea mesmo, a gente chama de ortopedia, que a gente vai mexer nessa parte de mordida, queixo para frente, queixo para trás, mordida torta, mordida cruzada, mordida aberta, que é essa parte dos 4 aos 11 anos, a gente faz essa parte. Legal. A partir dos 12 anos já é a ortodontia corretiva, então a gente já vai buscar mais alinhamento dentário, a gente já não busca tanto essa questão óssea, né? Já é uma questão mais dentária. Agora, tem criança que começa com 4 anos já. Doutora, eu só tenho que agradecer a sua presença, essa entrevista bacanérrima. E deixa seus contatos, o pessoal tá entrando em contato com você, enfim. Para a família toda tá procurando a doutora Ana Carolina. Isso. A gente tem... meus atendimentos são na Clínica Humanitar, né? Odontologia e Saúde, que fica na Rua Carlos Gomes, 185. É uma clínica recém-inaugurada aqui na cidade de Batatais, né? Que a gente atinge todas as idades. Eu fico com a parte da odontopediatria, mas a gente tem uma equipe muito preparada para receber toda a família. E a gente está lá. Bacana. Super obrigada. Gratidão. Obrigada. O frio judia e muito, mas muito mais crianças e idosos que não têm sequer um cobertor ou um agasalho para vestir. Então nos ajude a dar a essas pessoas um pouco de calor e proteção contra o frio. Traga sua doação de cobertores e agasalhos na TV Batatais, Rua José Pedrosa Machado, 48, Sala 4, Central Parque. Campanha do Agasalho TV Batatais. Aqui tem solidariedade.
Estamos comemorando! Mais de 2 milhões de pessoas até o momento assistiram à TV Batatais pelo Facebook, YouTube e Instagram. Nosso muito obrigado! Juntos construímos tudo isso! TV Batatais, um canal de TV forte, moderno e de muita credibilidade.